Ainda me lembro do cheiro do perfume da minha mãe naquela noite, na sala de estar forte e floral, quase encobrindo a tensão que pairava no ar. Eu tinha 18 anos, estava de pé com a mochila meio aberta, esperando que alguém dissesse que a discussão tinha ido longe demais. Mas, em vez disso, a voz do meu pai cortou o silêncio como vidro. Você está nos atrapalhando, Karina. Não nos ligue mais. As palavras soaram irreais, como uma fala de uma peça para a qual eu nunca tinha ensaiado. Minha mãe não se mexeu. Cruzou os braços, apertou os lábios e olhou além de mim, como se eu já tivesse desaparecido. Procurei no rosto dela algum sinal de hesitação, arrependimento, até mesmo um lampejo de ternura. Não havia nada. Quis discutir, lembrá-los dos anos em que tentei ser a filha que eles queriam. Boas notas, jantares silenciosos, nenhum problema. Mas, ali parada, percebi que nada disso importaria. A decisão já tinha sido tomada muito antes daquela noite. Fui para o meu quarto, com as pernas tremendo, e comecei a arrumar minhas coisas. Só consegui encher uma bolsa esportiva. Jeans, alguns suéteres, um livro velho que eu não suportava deixar para trás. A casa estava silenciosa demais, apenas o rangido das tábuas sob meus pés. Ninguém me seguiu. Ninguém me deteve. Quando saí, o frio seco da noite de Nebraska me atingiu como um tapa. Minha respiração saía em nuvens brancas enquanto eu caminhava pela entrada da casa. A casa da família brilhava atrás de mim como se pertencesse a estranhos. Eu não sabia para onde ir, só sabia que não podia ficar. No dia seguinte, encontrei um kitnet, com paredes tão finas que dava para ouvir os vizinhos brigando. O carpete estava manchado e o aquecedor rangia a noite inteira. Peguei turnos em um supermercado, ensacando compras até minhas costas doerem, e depois limpava escritórios fora do expediente só para conseguir pagar o aluguel. À noite, deitada na cama estreita, ficava olhando para o teto rachado. O silêncio me sufocava até que as lágrimas embaçassem minha visão. O som da vida dos outros, risadas através das paredes, passos acima de mim, só tornava a solidão mais aguda. Eu me prometia que não iria quebrar, que encontraria um jeito de continuar, mesmo sem ninguém a quem chamar de família. Aquela noite foi a primeira lição de viver sozinha, e marcou o início de 10 anos de silêncio que moldariam tudo o que viria depois. Os anos passaram um após o outro, sem serem marcados por conquistas em família, mas sim pela ausência. No começo, ainda tentei me reaproximar. Enviei cartões de aniversário, pacotes de Natal, até cartas escritas à mão, cheias de notícias sobre minhas aulas e as pequenas vitórias do início dos meus 20 anos. A maioria voltou sem sequer ter sido aberta. Os envelopes carimbados com a devolver ao remetente. Ver minha própria caligrafia voltando para mim era pior que qualquer maldição. No segundo ano, já não esperava a resposta. Ainda assim, não conseguia me impedir de discar o número deles nos feriados, só para ouvir o toque vazio antes da secretária eletrônica atender. Ficava com o fone colado ao ouvido, imaginando o que diria se alguém atendesse. No fim, desligava sem deixar recado. Enquanto isso, a vida dele seguia. Eu via flashes no jornal local ou nas redes sociais, através de conhecidos em comum, meus pais sorrindo em bailes beneficentes, comemorando aniversários de casamento com taças de champanhe, posando diante da casa remodelada depois da minha partida. Parecia uma família que nunca tivera um pedaço faltando. Meu nome não aparecia nenhuma vez. Então, voltei-me para dentro. Trabalhei muito, às vezes em 3 empregos ao mesmo tempo, balconista de supermercado, garçonete de lanchonete, faxineira noturna. Os salários eram pequenos, mas eu economizava a cada centavo. As aulas noturnas preenchiam as horas em que o cansaço ameaçava me engolir. Estudava administração e contabilidade, acreditando que o conhecimento poderia ser minha saída daquele ciclo. Os aniversários passavam com um pedaço de bolo de supermercado, comido sozinha no meu apartamento. As manhãs de Natal significavam turnos extras, enquanto as famílias faziam compras ou viajavam. Aprendi a encontrar conforto nas pequenas coisas. Um sorriso gentil de um estranho. Um livro usado que trazia anotações de outra pessoa nas margens. O orgulho silencioso de pagar o aluguel em dia. 10 anos se ergueram assim, feitos de silêncio e de uma sobrevivência teimosa. Cada um colocando uma camada de resistência sobre a ferida aberta que meus pais haviam deixado.
E, em algum ponto desse silêncio, a base da pessoa que eu me tornaria começou a tomar forma, quase sem que eu percebesse. Aconteceu quase por acaso. Uma manhã, enquanto tomava um café barato antes do trabalho, notei um anúncio de leilão nos classificados. A foto era granulada, mostrando um sobrado desgastado, com tinta descascada e mato crescendo ao redor. O preço era tão baixo que me fez parar. Arranquei a página e a carreguei dobrada no bolso o dia inteiro. Os números giravam na minha mente enquanto eu passava compras no caixa e limpava balcões. Naquela noite, sentei-me à mesa da minha cozinha com uma calculadora e um bloco de papel, somei minhas economias, alguns poucos milhares que consegui guardar depois de anos de sacrifício, e percebi que, por pouco, eu poderia tentar. Solicitei um empréstimo modesto, esperando quase ser ridicularizada no banco. Mas, quando os papéis deslizaram pela mesa e assinei meu nome, algo dentro de mim mudou pela primeira vez desde que deixei minha casa. Eu estava escolhendo construir, não apenas resistir. O sobrado virou meu segundo emprego. Depois dos meus turnos, eu dirigi até lá com ferramentas que mal sabia usar. Raspei tinta até meus braços doerem, tampei buracos nas paredes e aprendi a consertar vazamentos assistindo a tutoriais de madrugada. Era exaustivo. Mas, diferente dos outros trabalhos, aquele esforço me dava algo visível. Aos poucos, o lugar foi se transformando. Quando aluguei as primeiras unidades, os cheques de aluguel pareciam mais pesados do que dinheiro deveria ser, como se carregassem a prova do meu valor. Eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava criando algo sólido com minhas próprias mãos. Aquele sobrado levou a outra pequena propriedade, depois a mais uma. Cada uma trazia uma lição. Cada uma me dava um pouco mais de confiança. A cada contrato assinado, o silêncio que meus pais tinham deixado para trás ficava um pouco menos sufocante. Eu ainda estava sozinha, mas as paredes que construí e os telhados que reparei eram lembretes de que eu não precisava da aprovação deles para seguir em frente. E, sem perceber, eu estava lançando as bases de um futuro que eles jamais poderiam prever ou controlar. Foi numa terça-feira cinzenta que minha vida virou de cabeça para baixo. Saí do trabalho e parei num posto de gasolina de esquina, faminta, querendo apenas um sanduíche de micro-ondas no balcão. Por impulso, acrescentei um bilhete de loteria, empurrando uma nota amassada para o caixa. Naquela noite, nem conferi os números. O bilhete ficou esquecido na porta da geladeira até a semana seguinte, quando o noticiário anunciou que ninguém havia reclamado o prêmio. Por capricho, tirei o bilhete, estreitei os olhos sob a luz da cozinha e comparei os números. Um a um, eles batiam. Meus joelhos quase cederam. 7 milhões de dólares. Por longos minutos, fiquei apenas sentada no chão, o bilhete tremendo nas minhas mãos, com o zumbido da geladeira preenchendo o silêncio. Pensei em todas as noites em que sobrevivi apenas com café e determinação, nos sobrados que consertei com as mãos sangrando, nos aniversários passados sozinha e agora, aquilo. Mas anos vivendo no limite haviam me ensinado disciplina. Não corri para comprar um carro de luxo nem uma mansão. Em vez disso, liguei para o meu gerente do banco. Conversei com um advogado. E tracei planos com o mesmo cuidado de quando calculei os primeiros aluguéis daquele sobrado. O dinheiro podia ser um presente ou uma arma, e eu sabia que não podia deixá-lo me controlar. Quando o jornal local publicou a história sobre a mulher discreta que havia ficado rica, virei manchete. De repente, antigos colegas de trabalho que não falavam comigo há anos deixaram recados. Conhecidos que mal lembrava mandaram solicitações de amizade. Vizinhos passaram a demorar no meu portão, curiosos e sorrindo largo demais. O barulho era sufocante. Mas mantive meu círculo pequeno, sem abrir mão da paz pela qual havia lutado. Até que, certa noite, enquanto me acomodava com uma xícara de chá, o telefone tocou. Quase deixei cair na caixa postal, até que bati os olhos na tela. O nome me congelou onde eu estava, mãe. As letras brilhavam em contraste duro, como se tivessem esperado todos aqueles anos pelo momento certo de reaparecer. Ergui o telefone, minhas mãos de repente frias, e apertei a atender. Por um instante, não consegui falar. Ouvir a voz dela depois de 10 anos foi como ser arrastada de volta a outra vida, uma vida que eu jurava já ter enterrado. Karina, disse minha mãe docemente, com um tom leve, ensaiado. Sentimos tanto a sua falta.
As palavras foram ditas como se a última década tivesse sido apenas um mal-entendido, como se eu não tivesse passado cada feriado sozinha, como se ela não tivesse virado as costas quando eu mais precisei. Segurei o telefone contra o ouvido, controlando a respiração. A voz do meu pai veio em seguida, firme, mas quase animada. Estávamos conversando, e achamos que já é hora. O dia de ação de graças está chegando. Por que não vem jantar conosco? A família deve estar unida. A palavra família prendeu no meu peito amarga e pesada. Quase ri. Em vez disso, respondi. Engraçado vocês ligarem logo depois que saiu a matéria no jornal. Houve uma pausa, longa o suficiente para confirmar o que eu já sabia. Então, a risada da minha mãe explodiu frágil e forçada. Ah, querida, não seja boba. Teríamos ligado de qualquer jeito. É só que, bem, o momento pareceu certo. Recostei-me na cadeira, encarando o teto. 10 anos de silêncio. E agora, de repente, eles me queriam de volta à mesa. Senti a velha dor puxando dentro de minha parte que ainda desejava o abraço de mãe, a aprovação de pai. Mas, sobreposta a isso, estava algo mais forte, cautela, clareza, e o aço que conquistei da forma mais dura. Está bem, disse, por fim. Eu vou. O alívio nas vozes deles foi quase entusiasmado demais, um calor que soava oco. Desliguei. O silêncio da minha casa voltou como um velho amigo. Fiquei muito tempo sentada à mesa, o telefone ainda à minha frente, já sabendo que, se fosse voltar para o mundo deles, não seria de mãos vazias. Eu iria ao jantar de ação de graças, mas não pelos motivos que eles pensavam. Levaria algo meu. O convite ecoou na minha mente por dias, mais alto do que deveria. Parte de mim queria acreditar que eles estavam sendo sinceros, que depois de tantos anos finalmente haviam me escolhido em vez do orgulho, das aparências. Mas outra parte, a mais sábia, sussurrava que eu já conhecia a verdade. Então, numa noite, peguei o telefone e disquei o número deles. Meu coração disparava, mas minha voz permaneceu firme. Mãe, pai, estive pensando sobre o dia de ação de graças, e preciso ser honesta. O dinheiro da loteria, praticamente acabou. O silêncio do outro lado da linha disse mais do que qualquer palavra. Continuei, moldando minha mentira em um tom frágil, convincente. Acabei entrando em alguns investimentos arriscados. Comércio online, criptomoedas. Achei que fosse mais esperta do que realmente era. O que me resta mal cobre minhas despesas. A voz do meu pai veio primeiro, seca e cortante. Que pena. Realmente. Mas talvez seja melhor você não vir este ano. Concentre-se em si mesma. Não há necessidade de colocar mais pressão sobre ninguém. Minha mãe se apressou logo em seguida, a voz carregada de uma falsa simpatia. Isso mesmo, querida. Você deve cuidar da sua saúde. Esses jantares podem ser muito pesados, e não queremos que você se sinta envergonhada. Vamos esperar até as coisas melhorarem. Fechei os olhos, deixando as palavras assentarem no meu peito como pedras. 10 anos de silêncio, quebrados apenas pelo cheiro de dinheiro. E agora, com a ilusão da riqueza dissipada, eu já era descartável outra vez. A dor foi aguda, mas por baixo dela corria uma força que eu não esperava. Eles tinham mostrado suas cartas. Eu não precisava mais me perguntar se aquela ligação tinha sido sobre reconciliação ou ganância. O teste tinha me dado a resposta. Entendi, disse baixinho, minha voz calma, embora minha garganta ardente denunciasse o contrário. Obrigada por serem honestos. A ligação terminou rápido, como se nunca tivesse havido uma década de espera por trás dela. Coloquei o telefone de lado e fiquei sentada no silêncio, sentindo uma estranha mistura de luto e satisfação atravessar meu corpo. Eles tinham confirmado tudo o que eu temia e, ao fazerem isso, me deram algo que eu nunca tivera antes, certeza. E com a certeza veio a determinação de olhar mais fundo, de descobrir exatamente o que eles estavam escondendo todos esses anos. Depois daquela ligação, não consegui simplesmente deixar para lá. As palavras deles continuavam ecoando na minha cabeça. Não era só a rejeição, mas a forma casual como me descartaram no instante em que acreditaram que o dinheiro tinha acabado. Eu precisava entender o que realmente os havia levado a me procurar depois de tantos anos.
Comecei em silêncio, pesquisando registros públicos pela internet. O que encontrei foi um rastro de números vermelhos. A casa da qual se gabavam no jornal estava hipotecada até o limite. Os pagamentos de impostos atrasados várias vezes. Documentos judiciais revelavam 2 processos de empreiteiros não pagos. Cada registro pintava um quadro muito diferente da imagem perfeita que eles projetavam há tanto tempo. Quanto mais eu investigava, mais feio ficava. Os nomes deles apareciam em diretórios de negócios ligados a empreendimentos de vida curta, todos dissolvidos em dívidas. Minha mãe havia assinado empréstimos que claramente não podia pagar. O nome do meu pai surgia em atas de um conselho comunitário de desenvolvimento, onde rumores de fundos mal administrados e transferências indevidas sugeriam muito mais do que mera desorganização. Um artigo antigo insinuava que doações destinadas a um parque local tinham desaparecido sob a supervisão dele. Sentei-me à mesa, com arquivos espalhados ao meu redor, e senti o peso da verdade mais denso do que eu esperava. Eles não apenas tinham me abandonado. Estavam construindo a própria ruína esse tempo todo, embrulhando tudo em brilho falso para que os outros admirassem, pedaço por pedaço. Reuni os documentos, cópias das hipotecas, dos processos e das anotações do fundo comunitário. Não foi difícil encontrá-los. Eles haviam deixado as provas espalhadas à vista de todos, certos de que ninguém jamais se daria ao trabalho de olhar. Deslizei tudo para dentro de uma pasta organizada e a fechei com um estalo discreto. Se eles me queriam à mesa de ação de graças, eu iria. Mas não como a filha desesperada que lembravam. Eu levaria comigo a história que eles passaram anos tentando enterrar. A casa estava exatamente como eu lembrava, só que enfeitada para o feriado. Cordões de luz brilhavam no corrimão da varanda, e uma guirlanda pendia perfeitamente centralizada na porta da frente. Quando minha mãe abriu, seu sorriso se estendeu largo demais, polido demais para ser real. Karina, disse ela, me puxando para um abraço que parecia mais uma encenação do que afeto. Estamos tão felizes que você veio. Meu pai surgiu atrás dela, a mão pousada em seu ombro. Você está com boa aparência. Parece que o dinheiro lhe caiu bem. Dentro, a mesa da sala de jantar já estava posta para um banquete peru, recheio, tigelas de legumes dispostas como em uma revista. Sentei-me enquanto eles me rodeavam, passando pratos com entusiasmo exagerado, enchendo meu copo antes mesmo de eu pedir. A conversa não parava, cada elogio trazendo consigo uma ponta escondida de veneno. Você conseguiu tanto por conta própria, disse minha mãe entre uma garfada e outra. Muito mais do que esperávamos naquela época. Imagine só o que poderia ter feito se tivesse tido uma orientação de verdade, acrescentou meu pai. Sempre soubemos que você tinha potencial, mas era teimosa demais para aceitar conselhos. Sorri educadamente, deixando as palavras passarem por mim como vento. O jantar seguiu, cada prato servido com uma camada de falsa ternura. Mas, quando as travessas foram retiradas e a sobremesa chegou à mesa, o clima mudou. Minha mãe pousou o garfo e entrelaçou as mãos sobre a toalha. Karina, precisamos conversar sobre algo importante. Meu pai se inclinou para a frente, a voz mais baixa. A verdade é que estamos passando por uma fase difícil. Nada que não possamos resolver, claro, mas tudo andaria muito mais rápido com a sua ajuda. Prendi a respiração, esperando. Precisamos de 200 mil, disparou minha mãe, rápido, como quem arranca um curativo. Para estabilizar as coisas, para salvar a família. Você pode fazer isso por nós, não pode? Afinal, somos família. Os olhos deles estavam cravados em mim, famintos e esperançosos, como se toda a noite tivesse sido apenas o caminho até aquele momento único. Peguei minha bolsa e coloquei uma pasta sobre a mesa, empurrando-a em direção a eles. O falatório cessou de imediato, seus olhares se cruzavam nervosos, presos à capa parda de papelão. O que é isso? Perguntou meu pai, a voz cautelosa. Abraham, respondi, mantendo o tom firme e controlado. Os dedos da minha mãe tremiam enquanto ela abria a pasta. A cor desapareceu de seu rosto ao ler a primeira página: registros de hipoteca, notificações de atraso, ações judiciais. Ela virou mais uma, depois outra, cada uma pior que a anterior. Meu pai se inclinou, o maxilar travando ao ver as anotações sobre o dinheiro desviado do fundo comunitário. Eu sei de tudo, declarei em voz baixa.
As dívidas, os processos, as doações que sumiram sob a sua supervisão. Sei que o império que vocês exibem pela cidade não passa de castelo de areia. Por um instante, o silêncio foi absoluto, atordoado. Então, a enxurrada começou. A voz da minha mãe se quebrou em desespero. Karina, por favor, você não entende. Nós só estávamos tentando manter tudo de pé. Não queríamos que você nos visse assim. O rosto do meu pai endureceu. Quem te passou isso? Você sempre foi curiosa demais para o seu próprio bem. Fiquei imóvel, deixando que se desfizessem diante de mim. Minha mãe passou das súplicas ao choro convulsivo, as lágrimas borrando a maquiagem bem cuidada. Meu pai oscilava entre negação e fúria, batendo o punho contra a mesa e depois exigindo que eu reconsiderasse. Reclinei-me na cadeira, observando a encenação sem me abalar. Finalmente, falei. Minha surpresa para vocês é simples. Eu não serei a salvadora de vocês. Nem agora, nem nunca. As súplicas encheram a sala, mas eu me levantei, pegando minha bolsa. A pasta ficou sobre a mesa, como um espelho refletindo tudo o que eles haviam tentado esconder. Virei-me em direção à porta, pronta para deixá-los com a verdade da qual não poderiam mais fugir. As vozes se ergueram atrás de mim, uma tempestade de acusações e pedidos me perseguindo até a saída. Os soluços da minha mãe se misturavam às ordens cortantes do meu pai, mas nada daquilo me atingia como antes. Vesti meu casaco devagar, cada botão fechado com uma calma definitiva, e saí para o corredor. As luzes da sala de jantar se espalhavam pelo hall de entrada, mas eu não olhei para trás. Por anos, eu havia imaginado como seria ser querida por eles novamente, ouvir meu nome pronunciado com carinho. Agora eu sabia a verdade, o amor deles tinha condições, a acolhida deles tinha um preço. O ar da noite me envolveu quando pisei do lado de fora, frio e nítido, um silêncio mais profundo do que o barulho lá dentro. Seus gritos ficaram abafados quando a porta se fechou atrás de mim. Pela primeira vez em muito tempo, não senti vontade de voltar, nem a culpa me puxando de volta. Caminhei pela entrada da casa, os saltos estalando contra a fina camada de gelo que se formava no asfalto a cada passo. O peso que carreguei no peito por 10 anos começou a se dissolver. Eu já não trazia mais a necessidade da aprovação deles, nem a dor das perguntas sem resposta. Na calçada, parei por um instante, respirando a quietude do bairro silencioso. Pensei na vida que havia construído, na força que forjei a partir do abandono e na paz que nasceu da escolha de mim mesma. Então, virei-me para a rua escura e segui em frente.